Olá pessoal, eu sou o professor Bruno Medeiros, professor de História, e nesse vídeo eu vou fazer a resolução da prova do vestibular 2020 do vestibular FAMERP, que é elaborado pela Fundação VUNESP, tá? Então, o link para a prova está aqui na descrição do vídeo. Vamos pegar a resolução aqui, começando pela questão 21, tá? Uma questão que traz três ordens da arquitetura grega clássica. Então nós temos aqui um esquema que mostra, né, como que é o telhado, o friso, né, e a coluna. Então desce aqui, né, aí você tem a base, extraído lá do livro do Pedro Paulo Funari, Grécia e Roma, né? Pedro Paulo Funari foi meu professor na Unicamp. Então aqui um esquema arquitetônico. Bom, as três colunas correspondem respectivamente aos estilos dórico, jônico, coríntio, jônico, gótico, românico, românico, coríntio e dórico, gótico, dórico e barroco, coríntio, barroco e gótico. Aí você vai falar, meu Deus, o que é isso? Como é que eu resolvo esse negócio? Não faço a menor ideia. Vou saber isso, Bruno. O pessoal tá louco. Calma, tem uma dica. Vamos olhar as alternativas. Pessoal, gótico é um estilo arquitetônico da Idade Média. Então você já poderia excluir, ó, o gótico. Você tem o gótico de novo aqui. Barroco é algo que vai aparecer na Europa da Idade Moderna. Tá ligado lá ao período da Contra-Reforma. Então você também pode tirar. E olha o barroco aqui de novo. Nossa, de 5 alternativas a gente já eliminou 3 de cara. Agora tem um outro detalhinho. A história não é Grécia e depois Roma? Como é que o estilo românico poderia ser um dos estilos arquitetônicos presentes na Grécia clássica? E aí sobrava só a alternativa A, dórico, jônico e coríntio, que são caracterizados, tá, por essa evolução na voluta. Tá? A dórica, dórios são os espartanos. Olha como é simples o deles. E olha como é que vai se tornando mais rebuscado, né? Então, aqui você também associaria o dórico a este primeiro. Mas realmente os outros dois causaria uma dificuldade. Mas aí, pessoal, é a grande questão de ler todas as alternativas e começar a ver aquilo que também não pode ser a resposta. Por eliminação, a gente chegava na resposta correta deste primeiro exercício, tá? Então, toma cuidado quando aparecer esse tipo de coisa que você não faz muita ideia, vai por eliminação. Funciona. E aí nós temos aqui a questão 22. O senhor faz-se homem de um senhor mais poderoso, cuja força, nesse caso, já não reside nos vestígios de uma função pública, mas estão só na extensão de terras e no número de vassalos que o reconhecem como suzerano. Bom, aqui está falando da suzerania e vassalagem, né? Charles Perrin sobre o feudalismo. Tá? No âmbito da Idade Média Ocidental, o texto caracteriza A. Os conflitos socioeconômicos nos campos e a valorização da hegemonia monárquica. Mas ele não está falando de uma hegemonia monárquica, ele está falando de uma relação de senhorio, né, que pode ser tanto sobre um vassalo, né, um nobre vassalo, como sobre um camponês. B. Relações baseadas na propriedade rural, sim. Né, embora não seja exatamente propriedade rural, seja domínio, mas a gente vê em alternativas o uso desse termo. Controle do poder pelos funcionários públicos. Opa, mas olha o que ele fala lá no texto. Já não reside nos vestígios de uma função pública. Então aqui não tem mais relação com poder estatal ou com vínculos a uma hierarquia estatal. Então não pode ser. As concorrências entre donos de manufaturas e a rigidez da hierarquia social. Mas manufaturas não é uma característica do mundo feudal. Então também está incorreto.
Relações de classes sociais distintas e o princípio da soberania política. Mas ele está falando aqui, ó, o senhor faz-se homem de um senhor mais poderoso. Então ele está falando de um senhor feudal que contrai com outro senhor feudal uma relação de vassalagem. Então não são classes sociais distintas, são integrantes da nobreza. Então restava a alternativa E. Relações internas à nobreza e a noção de riqueza como posse de terra. É a vassalagem que ele está se referindo aqui. Então, são relações entre nobres. Tá? Questão 23, na sequência, um texto aqui do Maquiavel, né? Maquiavel elogia a República Romana como tendo sido a mais perfeita forma de governo e um verdadeiro Estado unido pelo espírito público de seus cidadãos. No entanto, numa época como a sua, seria necessário um líder que utilizasse força como princípio, tese que desenvolve em O Príncipe. Tá. A obra O Príncipe foi escrita por Maquiavel em 1513 e publicada em 1532. Nela, o pensador florentino... Bom, vamos olhar lá a análise da Teresa Aline Pereira de Queiroz. Ela diz que o Maquiavel elogia a República, mas considera que naquele momento em que ele vive seria necessário um líder que usasse a força como princípio. Aí ele vai para o príncipe fazer uma defesa de algo que se aproxima do absolutismo, né? Então, ó, rejeita a noção de república, valorizando o princípio de participação política direta de todos os cidadãos. Não, porque a participação política direta de todos os cidadãos seria, por exemplo, a democracia ateniense. O Maquiavel ele acha que nenhuma república como a romana seria possível em sua época. Imagina uma democracia direta. Então, não. Defende a submissão do poder secular ao poder atemporal, reconhecendo a igreja como centro da vida política. Opa, não, inclusive porque se você tem um mínimo de conhecimento sobre Maquiavel e o príncipe, você vai lembrar que o Maquiavel ele desvincula a moral política da moral religiosa. Por quê? Porque a moral religiosa, ela muitas vezes impediria o príncipe de realizar determinadas atitudes necessárias para sustentação do poder. Então não pode ser, né? Poder secular é o poder mundano, tá? É o príncipe, é o governante. Analisa experiências políticas do passado e do presente, propondo um modelo de atuação do governante. É o que ele faz o príncipe, né? Ele analisa vários modelos políticos e vai dizendo qual que se adequa àquele momento em que ele vive. Então pode ser assim mesmo. Celebra o princípio da experiência do indivíduo, identificando os conselhos dos anciãos como origem de todo o poder. Também não. Questiona o militarismo da Roma Antiga, sugerindo aos governantes abandonar projetos imperialistas e expansionistas. Também não, até porque ele defende que o governante use a força na medida do necessário, né? Então aqui é a alternativa C. Tá? Ele faz essas análises, mas né, ele acaba ali optando pelo que é pragmático, né, pelo que é possível em sua época. Bom, aí nós temos aqui no 24 um exercício sobre economia mineradora. Então vamos lá. A camada intermediária abrangia nas minas indivíduos entregues a uma gama variada de atividades profissionais. Creio ser possível arriscar a hipótese de que poucos viviam com certo conforto e despreocupação, a grande maioria sendo constituída pelos que tinham de lutar diariamente pela subsistência, numa capitania inteiramente voltada à faina aurífera e à mineração de diamantes. Laura Vergueiro, Opulência e Miséria das Minas Gerais. Tá. Já começa o seguinte, né? O texto, né? Opulência e miséria. Vai dizer que tem riqueza e tem pobreza. Entre os membros do grupo social apresentado no texto, viviam nas Minas Gerais do século XVIII. A. Pecuaristas, alfaiates e escravos. Não pode, pelo seguinte, ela está falando da chamada camada intermediária, né? O que seria uma camada intermediária? Não é nem a elite, seriam os grandes mineradores, por exemplo, e nem os escravos. Então, é aquela galera ligada ao comércio, ao transporte, à prestação de serviços, né, os artesãos, seria isso.
Então, não pode ser o item A por conta do termo escravo. B. Vender os bandeirantes grandes produtores rurais. Mas grande produtor rural também não, né? Um membro da elite. Pintores altos dignatários da igreja e prostitutas. Bom, mas altos dignatários da igreja são bispos, por exemplo. Né? São pessoas que têm um padrão elitizado, né? Tropeiros, contratadores de diamante e romeiros. Contratador de diamante. Aí aqui quem lembra da história da Chica da Silva, né? Quem que é o contratador? É um alto funcionário da coroa portuguesa encarregado de gerenciar a extração de diamantes. Então sobrava o item E. Carpinteiro, padre e faiscador. Bom, faiscador era quem desempenhava aquela mineração de baixo orçamento, né? Ficava ali tentando revirar cascalho, né, de leito do rio. Padre aqui eu sei que vai causar um estranhamento realmente nas pessoas, porque as pessoas não conseguem ver padre. Bom, padre é uma classe média, né? Fica um pouco estranho, mas sim. Tá? E carpinteiro, que é um prestador de serviço, né? Alguém ali que trabalha em troca de uma remuneração, né? Então aqui o item E na questão 24. Questão 25, né, como é de costume nas provas da FAMERP, é um texto para duas questões, né? Todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão de padrões de vida tradicionais. Contudo, na Grã-Bretanha, ele ocorreu com uma violência excepcional e nunca foi acompanhado de um sentimento de participação nacional num esforço comum, ao contrário do que se pode observar em países que atravessam uma revolução nacional. Sua única ideologia foi a dos patrões. Edward Thompson, Formação da Classe Operária Inglesa, né, um texto mais clássico para falar do processo de industrialização na Inglaterra. Tá. O texto caracteriza o surgimento e a expansão das fábricas na Grã-Bretanha nos séculos XVIII e XIX como superação do arcaísmo da produção artesanal e manufatureira. Pode ser. Vitória de um projeto coletivo de hegemonia econômica. Não, ele chama atenção para isso aqui no final, né? Ó, nunca foi acompanhado de um sentimento nacional num esforço comum, né? Foi somente a ideologia do patrão, ou seja, foi um projeto levado a cabo ali por uma elite com uma mentalidade individualista, né? Resultado de forte avanço tecnológico. Complicado, porque o avanço tecnológico ele existe, né? Mas ele aqui está falando muito mais, ó, não foi necessariamente um avanço, ele está falando da erosão de padrões de vida, da erosão de formas de produção anteriores, né? Exemplo do eterno sofrimento das sociedades e aí afirmação de um controle de classe. Aí sim, né? Porque ele está falando do controle da classe dos industriais, né? Ou seja, a vitória da ideologia dos patrões. É a alternativa aí. Questão 26. A associação das fábricas com a erosão dos padrões de vida tradicionais pode ser explicada pelo fato de que a industrialização gerou a primeiro movimento de êxodo rural da história e o surgimento das grandes metrópoles europeias. Mas não, né? Houve outros momentos de êxodo rural, transição do feudalismo para a Idade Moderna, né? Óbvio que não tão intenso, mas já houve, né? Mudança de comportamentos sociais e o avanço do processo de disciplinarização do trabalho. Aí sim, né? A ideia de você organizar a produção em torno do ambiente fabril e isso transpor para a organização da própria sociedade. Pode ser. Modernização da tecnologia e valorização do conhecimento da totalidade do processo produtivo pelos trabalhadores fabris. Não porque você não vai valorizar o conhecimento de todo o processo, mas a especialização em atividades repetitivas, né? Constituição de um novo cotidiano dos trabalhadores rurais e imediato surgimento de leis de proteção ao trabalho fabril. Não, a legislação trabalhista é bem posterior. Fim do poder político e econômico dos senhores feudais e desestímulos às práticas místicas e religiosas. Nossa, mas o feudalismo já estava superado, né?
há muito tempo. Então, aqui a melhor é a alternativa B. E vamos dar prosseguimento aqui para o outro lado, né? Para 27. A independência foi, desse modo, ruptura e continuidade. Né? Miriam Dunhoff, História do Brasil Império. Bom, então estamos falando da independência do Brasil. O que teve de continuidade e o que teve de ruptura? Na independência brasileira, uma ruptura e uma continuidade podem ser explicados respectivamente. Então vamos lá, o primeiro item tem que ser uma ruptura. O segundo, uma continuidade. Esforço de unificação nacional e pelo respeito aos direitos trabalhistas. Direito trabalhista no século XIX? Faz um sentido, né? Afastamento da Grã-Bretanha e aproximação com os Estados Unidos. Só que o Brasil independente continuou muito vinculado economicamente à Grã-Bretanha. Então também não pode ser. Fragmentação política do território e hegemonia política das elites rurais. Tá, só que não houve fragmentação política do território, né? A grande briga do primeiro reinado, por exemplo, é contra os movimentos separatistas. Rompimento da relação em relação ao Império Português, preservação da escravidão. Isso sim, mantivemos a escravidão e rompemos com Portugal. Pela implantação do sistema republicano e estímulo à produção agrícola. Mas não, né, galera? A dica estava até aqui, né? O Brasil se torna independente e não vira república, ele vira um império. Então é a alternativa D, né? Questão 28, charge famosíssima, né? Observe a charge de Storni, publicada na revista Careta, em 19/2/27. Próximas eleições do Cabresto, né? Aí tá lá a República, né? Com chapéus e barrite frígio, né? É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Né? E aí tá o político carregando o eleitor, né? Para mostrar o voto de Cabresto, né? Divulgada durante a Primeira República, a charge faz referência a uma ação corrupta que permitiu desvio de verbas públicas, mas não é uma ação sobre verba pública, é um processo de corrupção das eleições. Prática política que facilitava a continuidade do domínio oligárquico. Sim, porque você manipulava o eleitorado para votar nos representantes daquela elite que já estava no poder, né? Proposição constitucional que determinava a obrigatoriedade do voto, não é isso que caracteriza o voto de Cabresto. Experiência política que favorecia a soberania do voto popular, também não, que é uma manipulação, né? Elite eleitoral que visava garantir a fidelidade do eleitor, né? Mas não, né? Você não vai garantir, você vai manipular isso, né? Então, era uma forma das oligarquias se preservarem no poder, né? E aqui, para chegar nas duas últimas questões, vamos descer aqui. Questão aqui sobre o nazismo, né? Dentro e fora dos campos de concentração, as SS levaram até as últimas consequências a política racista e expansionista do nazismo. A princípio, os presos políticos eram os mais visados por serem enviados aos campos. Esse tratamento era também dispensado aos grevistas, sabotadores e adeptos da resistência. Mesmo nos territórios estrangeiros, o leque de perseguidos abriu-se na direção de judeus, ciganos, presos comuns, doentes mentais, padres e clérigos homossexuais. Né? Auxiliar o nazismo, o triunfo da vontade. Então vamos lá. O trecho analisa a atuação das SS, tropas nazistas, e estabelece um vínculo entre sua. Bom, a SS é a tropa de elite, né, do exército alemão no que diz respeito, por exemplo, à manutenção dos campos de concentração, ou seja, é aquela porção do exército alemão que de fato, né, era adepta da ideologia mais profunda do nazismo, né? Concepção de militarização da sociedade alemã e disposição de aliar-se a grupos políticos de esquerda. Não, galera. Por quê? Porque o nazismo não é de esquerda, que nem fica umas topeiras afirmando, né? O nazismo é um movimento de extrema direita, que inclusive perseguia qualquer pessoa com vínculos mínimos que fossem a socialismo, a sindicatos, a coisa do gênero, né?
B. Ação de controle político e social e o conjunto de valores e princípios excludentes que movia o nazismo. Aí parece mais adequado, né? Proposta de disciplinização da sociedade alemã e o respeito a práticas econômicas e políticas liberais. Não, o nazista é um antiliberal. Por quê? Porque ele é contrário a qualquer ideia de liberdade individual, ele é contrário a qualquer ideia de direitos universais, né? Então, não pode ser. A intenção de implantar uma ditadura na Alemanha e a ideologia marxista, que servia de base ao pensamento nazista. De novo, fazer vínculos entre o nazismo e o marxismo. Isso é um absurdo, isso não faz sentido nenhum. Tá? A articulação com sindicatos de trabalhadores e o posicionamento político direitista que caracterizava o nazismo. Só que o texto não está falando dessa articulação com os trabalhadores, está falando da repressão, né, a pensamento divergente e a grupos sociais, né, considerados ali inferiores. Né? Então aqui é a B. E a última questão, temos ali uma charge de lã publicada no Jornal do Brasil em 13 de junho de 63. E aí você tem lá o presidente João Goulart, né, pensando ali na esquerda, no centro e na direita. Então vamos lá. A charge representa o então presidente João Goulart, ironizando sua indefinição política religiosa, político-ideológica, destacando sua fé e religiosidade, satirizando sua complicada vida familiar, valorizando sua capacidade de mediação política e enfatizando a neutralidade de sua posição partidária. Mas aqui é que está o problema, né? Ele está rezando para a esquerda, ele está rezando para o centro, ele está rezando para a direita, ou seja, ele está apelando para todas as esferas políticas e ideológicas possíveis, né? Sim, porque o João Goulart, embora seja criticado pela direita golpista como um socialista, ele não era de fato um socialista, ele era um trabalhista, né? Ele era do partido do Vargas, né? Defendia a ampliação dos direitos dos trabalhadores, defendia a reforma agrária, mas ele, por exemplo, não tinha nenhuma oposição, por exemplo, à existência de empresas privadas capitalistas, né? Óbvio que ele tinha restrição a empresas estrangeiras atuando no Brasil, né? Mas ele não era um stalinista, ele não era um cara que visasse, por exemplo, fazer uma revolução socialista no Brasil. Isso é um delírio para tentar justificar o que foi feito em 64. Tá? Então, a ideia aqui é isso, né? O João Goulart acaba sendo um cara meio perdido nesse ponto, porque ele nem vai para a esquerda, ele nem vai para a direita, e aí cada lado ataca ele justamente por ver nele elementos, né, da outra ideologia, né? Então o João Goulart ele acaba se perdendo nesse mar aí de disputas políticas. Bom, pessoal, mas essa foi a prova da FAMERP 2019, né? Se você pegou aí o caderno para olhar, né, foi acompanhando, coloca aí nos comentários quantas questões você fez, se você achou alguma questão diferente, se tem dúvida de algum gabarito. Eu vou deixar aqui do lado as playlists para outros vestibulares da Unesp e da Fundação VUNESP, tá? Então, fora isso, pessoal, se inscreve aqui no canal e aguarde os próximos vídeos. Até mais.